A cidade de Kherson e toda a margem direita do rio Dnipro foi liberada no dia 11 de novembro, depois de 8 meses nas mãos dos invasores. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. A cidade de Kherson é capital do Oblast de Kherson, na região sul da Ucrânia. Oblast poderia ser traduzido no Brasil como Estado. A cidade, de cerca de 300 mil habitantes, é conhecida por sua indústria naval, enquanto o restante da região é agrária, muito conhecida pela produção de melancias, dizem ser muito boas. O Oblast é cortado pelo rio Dnipro, sendo que a capital fica na margem direita do Dnipro e existem 3 pontos de travessia do rio principais na região. A ponte de Antonivka, próxima à cidade de Kherson, a ponte férrea, cerca de 2 km rio acima, e a usina hidrelétrica de Nova Kakhovka, cerca de 20 km rio acima. No início da invasão russa na Ucrânia, a frente sul da Ucrânia foi a mais bem sucedida, devido à combinação de terreno mais fácil para avançar e traição de alguns oficiais ucranianos na região. No dia da invasão, no dia 24 de fevereiro de 2022, as forças russas já haviam chegado na ponte de Antonivka. No dia seguinte, dia 25, já haviam cercado a cidade e poucos dias depois conseguiram tomar totalmente a cidade de Kherson. Mas não pararam ali e se dirigiram em direção a Mykolaiv, de onde pretendiam lançar um ataque até Odessa, o porto mais importante da Ucrânia. Mas as tropas em Mykolaiv conseguiram parar essa ofensiva e nas semanas seguintes retomar parte da área invadida. A linha de frente se estabilizou em algum ponto entre as cidades de Kherson e Mykolaiv por muitos meses. Como os russos foram capazes de andar tão rápido no sul? Bem, como explicado, o terreno é plano e as condições de temperatura e chuva são melhores que no norte. Mas um fator crucial, infelizmente, foram os infiltrados. Os ucranianos haviam preparado, por exemplo, explosivos em várias pontes da região, principalmente entre a península da Crimeia e o sul da Ucrânia, mas também na própria ponte de Antonivka, tal como fizeram isso em pontes no norte da Ucrânia. A destruição dessas pontes dificultaria o avanço russo. No norte e no nordeste da Ucrânia isso funcionou. As pontes foram explodidas e isso atrasou o avanço dos russos. Mas no sul, ninguém acionou os explosivos. A busca por culpados acabou apontando para várias autoridades da própria cidade de Kherson mesmo. Além da evidente e trágica perda do território, a invasão de Kherson era preocupante para os ucranianos por 2 outros motivos. Primeiro, por ser uma cidade grande, logo virou vitrine para os russos. Como a cidade foi tomada sem muita disputa, não houve grande destruição. Os russos podiam dizer que, olha só, se rendam que não destruiremos a sua cidade. Segundo, porque estava na margem direita do rio Dnipro, onde os russos poderiam, no futuro, lançar ataques mais fortes em direção a Mykolaiv e Odessa. Era crucial para os ucranianos retomar logo a margem direita do rio Dnipro. Além disso, era importante retomar a cidade sem destruí-la completamente, o que é difícil numa guerra, principalmente uma guerra fortemente baseada em artilharia. Tipicamente, quando uma cidade é conquistada por qualquer um dos lados, ela é antes disso totalmente destruída. Além disso, como a posição na margem direita era considerada estratégica pelos russos, eles colocaram ali muitas de suas melhores tropas. Logo após os russos serem expulsos do norte do país pelo exército ucraniano, a linha de frente do sul estabilizada, os ucranianos iniciaram o planejamento da retomada de Kherson. Mas não foi algo simples. O primeiro passo foi convencer os parceiros americanos da necessidade dos HIMARS. Os ucranianos sabiam que esse tipo de arma seria necessária porque a única forma de retomar Kherson era pela estrangulação da logística russa. Após muita negociação, os americanos aceitaram entregar os primeiros HIMARS no final de junho. Apenas foguetes GMLRS com alcance de 80 a 90 km foram fornecidos, e o acordo seria que a Ucrânia não poderia usar esses foguetes contra alvos em território russo. Apesar dessa limitação, a arma era muito superior a tudo que os ucranianos tinham e os russos também. A precisão é absoluta e a capacidade de desvio garantia que praticamente nenhum deles era parada pela defesa antiaérea russa. A estratégia ucraniana então ficou clara. Começaram a atingir depósitos de munição, centros de comando e controle e agrupamentos de tropas russas no sul do Oblast de Kherson, dificultando a logística russa na região.
Curiosamente, os ucranianos deixaram público os planos de retomar a margem direita do rio Dnipro e a cidade de Kherson. Posicionaram várias tropas na região e chegaram até a reconquistar algumas poucas cidades. Isso teve o efeito de forçar os russos a enviar ainda mais tropas para a região. E como consideravam a região estratégica, enviaram suas melhores tropas, o que estava, na verdade, alinhado aos planos ucranianos, que ninguém sabia na época. Uma das formas de dificultar a logística em uma região é justamente aumentar o número de soldados ali. Fica mais difícil suprir esses soldados. No dia 27 de julho, os ucranianos foram um passo além e atingiram a ponte de Antonivka, a ponte ferroviária e um pequeno trecho da ponte sobre a represa de Nova Kakhovka. A represa de Nova Kakhovka em si representa uma dificuldade, porque atingi-la seria um crime de guerra e, além disso, contrário aos interesses ucranianos. Como impedir a passagem sobre a represa sem atingir a represa em si? A resposta ucraniana foi atingir uma curva em que a ponte se afasta da represa e uma outra pequena ponte sobre a eclusa da represa. Com essa destruição, os russos passaram a ter ainda mais dificuldade em suprir suas numerosas tropas na margem direita. Tentaram vários estratagemas, barcaças, ferryboats, até tentaram consertar a ponte de Antonivka, mas sempre que chegavam perto de uma solução, os ucranianos bombardeavam novamente. Como resultado, estimava-se que os russos precisavam transportar 4.000 toneladas de suprimentos da margem esquerda para a margem direita do Dnipro por dia e só estavam conseguindo transportar até 1.500 toneladas diárias. Como resultado disso, a situação dos russos na margem direita se deteriorava a cada dia. Segundo informações que temos agora, no final de agosto, os líderes militares russos já consideravam impossível manter a margem direita do Dnipro e recomendaram a Putin a retirada imediata. Mas Putin considerou isso humilhante demais e dobrou a aposta, mandando ainda mais tropas para a região. Em setembro veio a grande surpresa. Com todo mundo esperando uma ofensiva ucraniana em Kherson, a linha de frente em Kharkiv, no leste, estava às moscas. Os ucranianos atacaram ali e conseguiram recuperar quase todo o oblast de Kharkiv, no leste da Ucrânia, inclusive Izium, em poucos dias. Depois disso, ainda avançaram sobre outras cidades importantes, como Liman, em Donetsk, e outras cidades na região leste da Ucrânia. Falamos sobre isso nos vídeos Contra-ofensiva ucraniana na região de Kharkiv, libera mais de 50 cidades dos invasores russos, e o cerco de Liman mostra a confusão russa entre tático, estratégico e operacional. Nesse meio tempo, os ucranianos continuavam fazendo ganhos pontuais na região de Kherson, mas o objetivo principal era atritar, desgastar as tropas russas na região. Ali era difícil um ataque frontal, como foi feito em Kharkiv, porque eram mais tropas e elas estavam muito melhor preparadas, porém estavam cada vez mais desabastecidas. No dia 2 de outubro, os ucranianos fizeram uma grande ofensiva na região, liberando várias cidades na parte nordeste do oblast, próximo a Kryvyi Rih. Toda a região, até David Bridge e Dudchany, foi liberada, mas os ucranianos não foram em frente, porque isso significaria atingir as cidades maiores da região. Eles preferiam a estratégia de desgastar os russos, pois eles não tinham mais como se manter ali. No início de outubro, com a destruição da ponte da Crimeia, a situação logística dos russos ficou ainda mais crítica. Veja o vídeo Como os ucranianos conseguiram destruir a ponte da Crimeia. Finalmente, no final de outubro, começaram a circular informações de que os russos estariam saindo da região. No início de novembro, alguns checkpoints foram abandonados pelos russos, mas só no dia 9 de novembro, os comandantes russos Surovikin e Shoigu anunciaram formalmente a retirada da margem direita do rio Dnipro. Isso aconteceu depois que os ucranianos conseguiram retomar, no dia 8 de novembro, a cidade de Snihurivka. A partir do anúncio do alto comando russo, as coisas ficaram rápidas. Os ucranianos começaram a avançar rapidamente, enquanto os russos que sobraram na região corriam para os pontos de passagem, na ponte de Antonivka e na represa de Nova Kakhovka. No dia 10, os ucranianos usaram HIMARS com vontade nos pontos de travessia para atingir o máximo de equipamentos e tropas russas na região. E finalmente, no dia 11, tivemos a entrada das tropas ucranianas da cidade de Kherson, sendo muito bem recebidas pela população em festa. A cidade está com a sua infraestrutura destruída, sem água, luz, calefação, tudo destruído propositalmente pelos invasores russos na hora da saída, mas finalmente está livre.
A estratégia ucraniana não apenas permitiu a retomada com danos mínimos à cidade, como também evitou a luta mais direta que certamente levaria à morte de soldados ucranianos. A Rússia, por sua vez, conseguiu escapar com a maior parte de seus soldados, embora algumas fontes digam que existem ainda centenas de soldados russos perdidos do lado direito do rio. No entanto, muitos armamentos e blindados russos foram perdidos. Os russos esperam usar essas tropas liberadas neste fronte para reforçar outros frontes da guerra. Mas isso não é uma vantagem tão grande assim, posto que os ucranianos também puderam liberar as suas tropas ali para botar em outros lugares. Mais que isso, os ucranianos ganharam pontos de artilharia reforçados para usar os HIMARS mais próximos da Crimeia. Foi uma merecida e justa vitória para a Ucrânia. Enquanto isso, a população russa não digeriu bem a novidade. Se muitos já estavam preocupados com a capacidade russa nessa guerra, agora já é patente a visão da população e nas principais lideranças de que tudo foi um erro. E isso pode ser mais mortal para a Rússia do que qualquer foguete do HIMARS. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Peter Turguniev, revisado por historiador, narrado e produzido por Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de novos vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Até a próxima!